Bom, então antes de nós sabermos exatamente, né, como que a criança interior afeta a nossa vida conjugal, né, a nossa vida de relacionamento afetivo, eu vou trazer para vocês aqui então um caso prático, tá? Vou pegar o meu próprio caso, né, de relacionamentos afetivos anteriores, antes de eu fazer essa ressignificação com a minha criança. Então, o que acontecia? Eu sempre atraía pessoas para se relacionar comigo que, de alguma forma, essas pessoas eram sempre agressivas, violentas, pessoas que falavam alto, que gritavam, sabe? Pessoas que traziam muita perturbação. Pessoas que de alguma forma me depreciavam, né? Pessoas que não me apoiavam na minha vida, em qualquer outro aspecto. Então, eram pessoas, literalmente, resumindo, pessoas agressivas, pessoas violentas, pessoas que gostavam de gritar, de brigar, de despertar raiva, né? Então, eram esse tipo de pessoas que eu atraía para mim. Né? De um outro lado, essas mesmas pessoas também eram pessoas que de alguma forma me faziam eu me sentir culpada e enfim, né? Eram pessoas assim agressivas. Resumindo, era isso, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar com a criança interior, o que eu encontrei aqui nela? Eu encontrei, eu percebi, né? Eu percebi que essas pessoas agiam dessa forma porque a minha criança interior, ela tinha um enorme ressentimento contra o pai, né? E por quê? Porque o pai era uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta e uma pessoa de alguma forma ausente, né? Papai se separou de mamãe, quase nunca estava em casa. Então, assim, a princípio essas pessoas eram bastante possessivas comigo, mas depois de certo tempo era como se eu não existisse para elas, né? Percebe? Então, eu não entendia o que estava acontecendo até eu começar a viver a minha vocação, meu propósito, né, como terapeuta e ir em busca de conhecimentos. E aí encontrei esses conhecimentos que eu estou aqui compartilhando com vocês, e ao detectar que em todo relacionamento que eu atraía, eu sempre trazia na pessoa a dor da criança interior, de não se sentir, de sentir medo do pai, de não se sentir amada, de não se sentir acolhida, de não se sentir afagada, né? De não se sentir, enfim, respeitada. Eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, percebe? Então eu comecei a perceber que ao ter esse emaranhamento com o meu pai com relação a relacionamentos, então eu comecei a fazer um trabalho de autocura, um trabalho de ressignificação. E como que esse trabalho ele pode ser feito? Esse trabalho ele pode ser feito a partir do momento em que a gente começa a perceber que pai e mãe, eles também são pessoas, foram, né, no caso, pessoas humanas, com todas as suas limitações, como qualquer um de nós. Então é um trabalho profundo que nós precisamos fazer para poder ressignificar isso tudo. Precisamos seguir alguns tópicos para conseguir chegar nesse limiar de liberação, como aceitar o pai como ele era, concordar com a maneira que ele era, agradecer e honrar, né? E como que isso fica mais fácil para a gente fazer? É quando você realmente percebe que tanto o pai quanto a nossa mãe, o que eles trouxeram para a nossa vida
foi exatamente aquilo que eles aprenderam com os nossos antepassados, que também aprenderam com os antepassados, enfim, nessa grande constelação familiar que nós fazemos parte. E que eles assim, que eles não tiveram a oportunidade de estarem ressignificando tudo isso, como hoje em dia nós temos, né? A oportunidade de ir além desse tipo de relacionamento. Percebe? Então, quando a criança ela sente medo do pai, quando ela sente raiva do pai, quando ela sente dó do pai, existe uma energia inconsciente nossa que faz com que aquilo, o que nós rejeitamos, nós atraímos com muita força para a nossa própria vida. Percebe? O amor, a gratidão também atrai muitas coisas boas, mas também as energias negativas, né, se é assim que nós podemos chamar, como o ódio, o medo, a raiva e a dó, também tem uma força enorme de magnetizar para a nossa vida aquilo que nós não desejamos. Então, essa criança interior, ela projetava para fora uma, uma não aceitação do arquétipo do pai. E ela se sentia, então, na obrigação inconsciente de buscar naquelas pessoas com quem eu me relacionava, de repente buscar até uma justificativa para sentir aquilo que ela sentia. Então, dessa maneira, a gente vai conseguindo perceber que tipo de cônjuge você começa a atrair para você, o que essa pessoa tem que mais te irrita ou que mais te machuca, que mais te dói, e você fazendo uma autorreflexão profunda com a sua própria criança interior, você vai perceber que aquela pessoa ali está manifestando aquele pai que você não conseguiu ressignificar dentro de si, ou aquela mãe que você também não conseguiu ressignificar dentro de si. Tá dando para entender? As fichas estão caindo, então vai fazendo aí a sua autorreflexão enquanto a gente vai avançando no conteúdo.